Bem, gente, então a primeira coisa que a gente vai ver é o Tracebook. O Tracebook é um software bem simples, assim, os ícones aqui são bem intuitivos sobre o que eles fazem, mas a gente vai passando um por um aqui. Principalmente aqui nessa barra aqui, que tem essas canetas, tem formas geométricas, tem umas funções de régua aqui. Então essa parte aqui vai ser onde a gente vai dar mais um enfoque. Essa primeira barra aqui, ela funciona muito igual a barra de qualquer outro programa. Você tem para criar um novo arquivo, carregar um novo arquivo, carregar um arquivo, né? Salvar, imprimir, enfim, não tem nada de muito diferente aqui. Então a gente vai focar principalmente aqui nas funções que a gente julgou mais importantes. A primeira delas, que é a função principal, é a caneta, né? Então eu seleciono a caneta aqui. Então eu posso escrever qualquer coisa, aqui é bem a mão livre mesmo, assim. Então eu posso fazer desde um desenho de uma pessoa, de palitinho, posso, enfim, escrever FDRP. Vale a pena lembrar que a tela tem uma sensibilidade bem boa, assim, parece que realmente você está escrevendo numa lousa, assim, obviamente que não é exatamente igual, tem uma questão de acostumar com o uso da caneta, com a lousa, mas assim, é bem próximo, assim, pelo menos a gente está usando há um tempo, fazendo alguns testes, a gente percebeu que é bem tranquilo, não tem muita diferença do que se eu escrever FDRP no papel vai ficar assim, mais ou menos assim mesmo. Vai ter muita diferença. Vou apagar aqui, depois eu vou ensinar certinho como funciona a borracha. Vou escrever algumas coisas aqui e a gente vai usando as ferramentas aqui de caneta para ver como funciona, ok? Um pouquinho antes da ferramenta caneta tem a função de mouse. Então aqui eu estou usando, aqui eu posso pegar o que eu escrevi e mover, né? Eu seleciono, vou clicar aqui fora, eu seleciono o que eu escrevi e eu consigo mover, aparece essa setinha com esse cursor com 4 setas, aqui eu mexo isso aqui para o lado que eu quiser. Nesse botão verde aqui, eu consigo girar o que eu fiz, porque esse escrito aqui ele se comporta como se fosse uma imagem. Aqui eu consigo, no botãozinho branco, na bolinha branca aqui embaixo, eu consigo aumentar e diminuir o que eu escrevi. E essa bolinha branca e azul cortada aqui, ela funciona como se fosse um botão direito. Então aí me abre uma série de opções do que eu posso fazer aqui. Então eu posso cortar, copiar, depois eu posso colar se eu usar o botão direito de novo, deletar, selecionar, virar na horizontal, virar na vertical. Tem uma série de coisas que eu posso fazer aqui com essa imagem que eu gerei, porque isso aqui acaba sendo, na verdade, uma imagem. A gente viu a ferramenta mouse, né? A ferramenta caneta e agora tem a caneta laser. Caneta laser, como funciona? Eu vou passar a caneta em algum lugar aqui que eu quero destacar e ele vai ficar piscando. Aqui eu seleciono a cor que eu quero, né? Tem uma lista de cores aqui, então eu vou selecionar o vermelho só para a gente ver como funciona. Então vamos supor que eu quero destacar esse Y aqui que eu escrevi. Então eu passo a caneta aqui, ele vai ficar assim, piscando. Vai ficar piscando assim até eu selecionar outra parte da tela. Então, eu selecionei outra parte da tela, ele fica piscando aqui onde eu quero. Então, se eu quero destacar essa parte aqui, ele vai ficar piscando, então vai chamar mais atenção. Isso aqui ele não salva, né? Essa animação ele não salva, é só uma interação enquanto você está dando a sua palestra, enquanto você está dando a sua aula. Bem, gente, então a próxima ferramenta que a gente vai ver é a Smart Pen. O que a Smart Pen faz? Ela reconhece o que você está desenhando. A gente fez alguns testes e não reconheceu escrita. Reconhece principalmente formas geométricas. Então, eu selecionei a Smart Pen aqui e eu vou desenhar, por exemplo, um quadrado bem torto mesmo, assim. Você risca, depois de um tempo ela magicamente vira um quadrado. Então, se eu desenho, por exemplo, um círculo, ele, pronto, reconheceu e desenhou um círculo. Se eu vier com a ferramenta mouse aqui e selecionar o que eu desenhei, ele me dá as mesmas opções lá. Eu posso girar, no caso do círculo não faz sentido nenhum, né? Mas eu posso girar aqui o quadrado que eu fiz, posso aumentar a figura que eu fiz e posso selecionar o que eu quero fazer. Bem, gente, então a próxima ferramenta que a gente vai ver
é a marca-texto. A marca-texto, como o nome diz, né? Aqui chama Brush Pen, mas ela é justamente como se funcionasse como marca-texto. Então eu vou marcar aqui o Y, então vai me dar um destaque aqui porque eu tô querendo, né? E beleza, então tá marcado. A diferença dessa ferramenta para o laser pointer é que o laser, ele apaga, ele não vai ficar salvo no arquivo. Aqui, quando eu estou usando o marca-texto, se eu mudo aqui para o modo de caneta, eu posso escrever outra coisa aqui e a minha marcação tá lá. Isso aqui, na hora que eu salvar esse arquivo, salvar essa lousa aqui, isso aqui vai estar lá, vai dar o destaque que eu quero que tenha. Bem, gente, visto essa parte aqui, essa primeira parte das canetas e marca-texto, do laser pointer e tal, tem a próxima é a borracha. A borracha apaga, obviamente, aquilo que eu fiz. Tem 4 formas de usar a borracha. A primeira é a borracha como se fosse uma caneta, ela vai apagando aquilo que eu fiz. Então eu venho aqui e apago. Assim. A outra forma é frame erase, que eu faço um frame e apago aquilo lá. Então vamos supor, eu quero apagar tudo que está aqui no FDR. Eu seleciono aqui e ele vai apagar. Percebam que tem uma marca vermelha em volta, que é exatamente onde a borracha vai apagar. A outra é uma área que eu vou selecionar. A única diferença assim, é que a primeira faz um quadrilátero. Essa daqui faz uma área mais à mão livre. Assim. Então vamos supor que eu quero apagar o Y, só que eu quero deixar o pinguinho aqui do I só. Então eu vou lá e risco aqui. Então toda essa área que está em vermelho aqui, ele vai apagar. Então vai deixar só o pingo do I com aquela marcação de texto que eu fiz antes. A outra forma que a gente tem de usar a borracha é apagar a página inteira. Eu não vou usar ela aqui agora, porque eu quero fazer uma observação sobre como que eu apago as formas geométricas. Lembram que quando a gente fez esse círculo e esse quadrado, a gente usou a Smart Pen. Então o software converteu isso aqui para um quadrado e para um círculo. Então isso passa a ser uma forma. Para apagar uma forma geométrica, a borracha não apaga. Se eu vier aqui na opção da borracha e tentar apagar, reparem que eu não consigo apagar. Como que eu faço para apagar então uma forma? Eu venho na opção do mouse, seleciono aquela forma que eu quero. Eu posso vir aqui nesse botão de X aqui e apagar, que é o que a gente pode fazer aqui agora. Então apagou o meu círculo. E a outra opção é a seguinte: eu clico aqui nessa bolinha que é branca e azul e tem aqui a opção de deletar. Então pronto, eu apaguei as formas. Bem, gente, continuando então a falar de formas geométricas, a gente tem agora como desenhar as formas sem usar a Smart Pen aqui. Então tem algumas formas pré-definidas aqui de retângulo. Então tem uma série de opções aqui que a gente pode selecionar. Então vai lá e fez um retângulo. Eu tenho linhas que a gente pode escrever. Então tem linhas pontilhadas e setas. Então eu faço uma linha interessante que ele me dá o tamanho da linha que eu estou fazendo aqui, né? Se tiver a necessidade se estiver fazendo um desenho com medidas e tudo mais. Posso desenhar uma linha pontilhada. Opa! Uma seta, então se eu quiser fazer uma seta para cá, vou desenhar de seta. Então, isso aqui são ferramentas bem interessantes. Tem um triângulo, assim, formas com pontas e tal. Bem, gente, eu dei uma limpada aqui na tela para a gente continuar. A próxima ferramenta são essas formas 3D. Então, a primeira é um cubo, né? Então, eu vou lá e vou desenhar. Ele desenha aqui para mim. Aí você vai falar, nossa, não desenhou o cubo. Calma, como que funciona? Eu venho aqui no mouse e seleciono a forma. Quando eu venho aqui nessa bolinha verde e giro, a mágica tá pronta. Tá lá, tem um cubo desenhado. Aí eu posso, da mesma forma, posso esticar, posso girar mais, posso deixar do jeito que eu quero. Assim funciona para as outras formas também. Então eu venho aqui e quero desenhar uma pirâmide, por exemplo. Vou começar a desenhar, venho aqui no mouse, seleciono a forma e giro. E aí eu projeto da forma que eu quiser. Por exemplo, uma esfera, né?
posso girar a esfera. A esfera ele já desenha automaticamente, assim, já fica certo numa forma de esfera mesmo, né? Mas as outras formas a gente tem que vir com o mouse, selecionar e girar para dar justamente essa impressão de 3D, certo? Vou apagar essas formas para a gente continuar. Agora vem 4 ferramentas que são bem interessantes, que é a régua, um esquadro, um transferidor e o compasso. Como que funciona? É bem simples também. Então eu venho aqui, por exemplo, usando a régua. Eu seleciono a régua aqui. Então eu tenho uma régua. Eu posso medir desde uma coisa que eu já desenhei antes, ou eu posso desenhar por cima dessa régua. Importante dizer, a régua aqui eu posso aumentar na bolinha branca e posso girar a régua se eu quiser. Se eu quiser fazer uma reta inclinada, por exemplo, assim, girar ela conforme eu queira. Para riscar em cima da régua, eu seleciono o mouse e passo o mouse em cima da régua. Se eu vier com o mouse de novo e afastar a régua, ele me dá uma linha reta e dá o tamanho daquela linha que eu desenhei. Para fechar a régua, é só apertar a régua de novo e ela some e fica só o que eu desenhei por cima. Para apagar, eu venho aqui e apago a reta que eu desenhei, se de repente desenhou errado ou não era aquilo que você queria. Bem, gente, então a próxima ferramenta é o esquadro. O esquadro funciona bem parecido com a régua. Então eu venho, seleciono o esquadro, venho no mouse e aproximo o mouse aqui e ele vai fazer uma reta da forma que eu quero aqui. Importante dizer que, assim, um macetinho que tem é de não passar a caneta por cima do esquadro, senão ela vai movimentar o esquadro. Eu só aproximo a caneta, chego só bem perto do esquadro. E aí eu faço a reta do jeito que eu quero aqui. Certo? Então esse é o esquadro. Para sair do esquadro é a mesma coisa, clico em cima de novo e aí eu tenho as formas lá que eu fiz. Bem, gente, então a próxima ferramenta que a gente tem é o transferidor. O transferidor funciona bem parecido com a régua, bem parecido com o esquadro, bem simples de funcionar. Eu venho seleciono o mouse, só que aí eu posso vir por cima mesmo do transferidor e fazer um arco do tamanho que eu quiser, né? Com quantos graus eu quiser fazer. Venho, seleciono aqui o mouse, mexo, tá aqui o meu pedaço de círculo aqui. Bem simples mesmo. Para apagar, para sumir o transferidor é a mesma coisa. E para apagar a forma, posso apagar a página inteira ou apagar só aquela forma que eu estou querendo apagar. Bem, gente, a próxima ferramenta é o compasso. Vai ajudar bastante, fazer um círculo perfeito, né? Vai ficar ótimo. Então eu venho aqui, seleciono o compasso. Posso mexer ele para onde eu quiser, pensando que aqui vai ser o centro do compasso, aqui é onde vai riscar, né? Então eu posso aumentar isso aqui. Se eu selecionar pela bolinha verde aqui, que nas outras formas me dá a opção de girar, eu vou girar o compasso mesmo. Então ele já vai começar a riscar. Então ele vai fixar aqui embaixo a ponteira do compasso e aqui eu vou conseguir fazer o círculo que eu quero. Não precisa se preocupar de fazer um círculo, desenhar o círculo certinho, porque a ferramenta serve justamente para corrigir essa imperfeição da mão da gente. Então tá lá. Tirei só o compasso da frente e eu tenho um círculo perfeito. Então como que eu faço para mudar principalmente a cor da caneta? Talvez seja uma coisa bem relevante. Então venho aqui e seleciono a cor de caneta que eu quero. Isso vai me servir para a cor da borda das formas também que eu vou usar. A gente vai demonstrar isso. Além da cor, eu consigo mudar a espessura também. Então eu venho aqui e seleciono. Tem desde uma linha mais fininha até uma linha mais grossa. Então eu vou deixar uma linha fina, a cor que eu quero é vermelha, vou usar a caneta e vou escrever. Então eu faço um traço bem fininho. Se eu aplicar isso para uma forma, eu ainda tenho a opção do preenchimento daquela forma. Então eu venho aqui no baldinho de tinta e falo assim, então já está selecionado aqui o vermelho, bem fininho, e eu vou usar uma cor aqui, por exemplo, um azul, um tom de azul aqui. Então quando eu for desenhar, por exemplo, um quadrado, ele vai sair com a borda vermelha, azul, só que a borda está bem fininha. Se eu quiser pegar e mudar essa forma, como que eu faço? Eu venho com o mouse, seleciono essa forma, mudo aqui, por exemplo, a cor da borda, eu quero agora que a borda seja preta. Aqui talvez vocês não tenham percebido muito, mas a gente vai aumentar a espessura da borda. Então vem aqui e quero uma borda grossa. Então, tá vendo? Eu mudei aquela forma.
Agora eu quero também que o fundo dessa forma aqui seja laranja. Então vamos lá, vou escrever FDRP, lembrando que a gente está com a caneta branca e a borda média aqui, né? Então vou escrever FDRP. E aí eu quero mudar a cor disso, de repente eu escolhi a cor errada, enfim, quero mudar a espessura desse traço. Eu venho aqui e mudo, não tem problema nenhum. Muda a cor também. Então, gente, dando continuidade, vamos supor que você vai fazer uma lousa, vai fazer muitas observações e, de repente, só esse tamanho de tela aqui não é suficiente. Bom, a gente tem a opção de criar novas páginas, né? Então, eu vou fazer formas aqui, que é uma coisa mais rápida de fazer, e a gente vai fazendo novas páginas. Para que serve isso? Porque se você depois quiser mandar esse arquivo para alguém, ele vai mandar, por exemplo, num PDF, e vai mandar cada página aqui numa página de um arquivo PDF. Então, a pessoa vai ter todas as lousas assim, que você fez. Você já vai ver também como que eu salvo esse arquivo e como que eu exporto. Então aqui eu tenho um quadrado, aí eu quero desenhar uma outra página. Eu venho aqui embaixo, eu tenho essa opção de ir e avançar nas páginas que eu tenho. Então eu vou na próxima página e vou desenhar um círculo. Quando eu começo a desenhar, ou começo a escrever, fazer qualquer coisa, ele já me habilita aqui para eu começar uma outra página. E assim vai. Então eu vou fazer uma... Acho que aqui está branco, né? Então vamos mudar a cor aqui. Colocar um vermelho e colocar uma borda média. É importante também, gente, a gente ter essa noção do contraste, né? Se a gente vai fazer uma linha, de repente, amarela nesse fundo branco aqui, não vai aparecer nada se ela for muito fina. Então, é importante ter essa visão do que você está escrevendo, se depois aquilo vai ser visível, né? E vai ser fácil das pessoas verem. Então, eu vou desenhar aqui qualquer coisa e ele já me habilita aqui, eu vou adicionando novas páginas. Então, eu vou voltando aqui, tem as páginas que eu fiz. Como que eu faço para salvar esse arquivo, mandar isso para quem estava assistindo a sua aula, para quem estava assistindo a palestra? Eu venho aqui, bem simples, né? Uso o cursor do mouse, venho aqui em arquivo, que aqui está em inglês, né? File. Se eu salvar, eu vou salvar o arquivo no formato da lousa. Então vamos supor que você fez uma aula na lousa e você vai dar essa aula em outro lugar. Você pode salvar o arquivo, mas vai estar no formato que só os computadores que têm esse software da lousa vão conseguir abrir. Para poder mandar isso para as pessoas, essa não é a forma mais viável. Então a gente tem que exportar esse arquivo. Então a gente tem a opção aqui que é Export As. Eu posso exportar como uma apresentação de PowerPoint, como um arquivo doc, como um arquivo do Excel, um XLS, PDF, ou como HTML. Então eu posso salvar aqui como PDF, por exemplo. Então eu venho aqui, vou deixar salvo como o nome padrão aqui, que é Document, vou salvar na área de trabalho. Vou lá e salvo. Bem, gente, então dando continuidade, a gente salvou o arquivo na área de trabalho. O que a gente tinha para falar do Tracebook, basicamente a gente falou